Então, pessoal, boa tarde. Eu vou começar a apresentar um pouquinho sobre esse artigo que indaga se chegou a hora de aposentar os testes especiais para dor no ombro relacionado ao manguito. Eu sou a Edna, sou acadêmica de fisioterapia lá da Universidade Tiradentes, do 7º período. Minha colega Bárbara Olim, também acadêmica de fisioterapia lá da UNIT, também do 7º período. Vamos estar conversando um pouquinho com vocês sobre isso. Pode passar, Flávia. Flávio, você tem alguém com áudio, com o microfone ligado? Está dando um pouquinho de interferência aqui no áudio. Então, esse aqui é o título do artigo. A gente trouxe aqui só a ponto de referência mesmo. Pode passar, Flávio. Então, o título do artigo, como a gente já falou, ele indaga se chegou a hora de aposentar os testes especiais para dor no ombro relacionado ao manguito rotador. Então, os clínicos, eles utilizam os testes ortopédicos para realizar o diagnóstico e respaldar a tomada de decisão. Para cada região do corpo, existe um conjunto de testes ortopédicos que são chamados de testes especiais. Nesse artigo, eles deram ênfase aos testes utilizados para a dor relacionada ao manguito rotador, para dar avaliação, para realizar a avaliação. Esse termo, dor no ombro relacionado ao manguito rotador, ele inclui síndrome do impacto subacromial, tendinopatias do manguito rotador, patologias bursais, lesões atraumáticas, tanto total como parcial do manguito rotador. E os pacientes com dor no ombro, ele relacionado ao manguito rotador, normalmente apresentam queixas típicas de dor e fraqueza, que mais comumente são mais comuns nos movimentos de rotação externa e abdução. Existem mais de 70 testes especiais que são utilizados na prática clínica. Eles foram desenvolvidos para identificar as patologias labrais do manguito rotador, acromioclaviculares, do tendão do bíceps, instabilidades, impacto subacromial e até mesmo a discinese escapular. Pode passar. Com isso, então, o objetivo desse artigo foi tanto descrever o uso e a validade dos atuais testes ortopédicos do ombro, que são utilizados para diagnosticar a dor no ombro relacionada ao manguito rotador, como também fornecer as informações necessárias sobre como os clínicos poderiam considerar o uso desses testes na prática clínica. Pode passar, Flávia. Antes de começar, ele traz algumas reflexões para a gente. Quando esses testes clínicos eles são utilizados, o profissional ele é capaz de identificar especificamente qual a estrutura está causando os sintomas do paciente. E em relação ao exame de imagem, os exames de imagem, eles identificam as alterações anatômicas, sejam da buça, do esporão, esporões acromiais, degeneração, ruptura dos tendões do manguito rotador, tendinoses da cabeça longa do bíceps, lesão de SLEP tipo 2 e até mesmo uma degeneração acromioclavicular. Mas essas alterações anatômicas identificam a causa do sintoma? Quando o cirurgião ele realiza uma acromioplastia, uma tendonese da cabeça do bíceps, um reparo do labro e até do tendão do manguito mesmo, após uma lesão atraumática, eles podem ter certeza de que estão operando a real causa do sintoma? Vamos discutir um pouquinho sobre isso. Pode passar. Então, para um teste ser validado, primeiramente ele precisa testar aquilo que ele afirma testar. A maneira mais comum de validar um teste ortopédico do ombro é comparar os resultados dele com o resultado de um método já existente, já aceito, para testar a coisa que ele fala testar, a mesma estrutura. Normalmente, esses métodos, eles são o chamado de padrão ouro, ou padrões de referência nos testes. O padrão de referência de exame de imagem são as radiografias, as ressonâncias magnéticas, o ultrassom e até mesmo uma comprovação artroscópica.
para um teste ele ser validado, para identificar uma estrutura do ombro, ele precisa dar positivo quando ele detectar uma patologia e negativo quando ele detectar, quando ele reportar uma normalidade. Pode passar. Aí ele traz uma indagação, padrões de referência, nem tudo que reluz é ouro. Então, validar um teste ortopédico para identificar as estruturas que causam sintoma é muito difícil, porque, às vezes, o exame de imagem, ele detecta uma alteração no manguito, na buça, no lábio glenoidal, uma diferença no formato do acrômio, e até mesmo de outras estruturas no ombro assintomático. Esse estudo aqui é bem interessante. Eles realizaram em 123 pessoas com dor no ombro unilateral, ressonância magnética bilateral. E foram identificadas alterações tanto no ombro assintomático quanto no ombro sintomático. E apenas nos pacientes que tinham uma ruptura total do manguito rotador ou uma osteoartrite glenohumeral, eles apresentaram uma incidência 10% maior no ombro sintomático. Então, provavelmente, a ressonância magnética e o ultrassom, eles não podem ser uma referência para a comprovação dos testes especiais de ombro. Pode passar. Então, aí ele traz outro raciocínio para a gente. Avaliar de forma isolada estruturas específicas do ombro. Estamos nos enganando? Então, os testes especiais que são desenvolvidos para identificar a dor no ombro relacionada ao manguito, eles supõem que é possível isolar uma estrutura específica no ombro e que a dor reproduzida por um resultado positivo, ela é referente à estrutura que teoricamente foi testada. Mas a dor, ela realmente é a estrutura testada? Por exemplo, ele trouxe como exemplo o teste de lata vazia. Esse teste, ele estabelece que isola o músculo e tendão supraespinhal. Mas, caso esse teste dê dor no ombro do paciente, a gente pode necessariamente aprovar de que essa dor no ombro, ela foi realizada ou foi causada pela lesão do supra, por exemplo? A gente já sabe que as dissecções anatômicas e as pesquisas histológicas, elas são bem claras quanto à natureza entrelaçada dos músculos do manguito. E sem contar com a sua íntima relação, né? Tanto com a cápsula, como os ligamentos, como também com a própria buça. Então, como é que a gente pode esperar que um teste, você na clínica consiga realizar um teste que isole apenas um músculo desse grupo? Ou até mesmo uma única estrutura do ombro. Para apoiar ainda mais esse argumento e ficar bem claro de que os testes eles não isolam apenas um músculo, ele traz que durante o teste de lata vazia estão ativos 9 músculos, e que durante o teste de lata cheia, outros 8 músculos estão. Então, essas questões elas apresentam um grande desafio para o raciocínio clínico, e a causa exata dos sintomas do paciente é ainda uma incógnita, baseada nesses testes. Pode passar. Mas então, se a causa da dor não é o supraespinhoso, qual é a origem da dor? Associar a experiência de dor durante a avaliação do ombro a alguma estrutura específica faz com que haja uma perda dessa credibilidade. Da credibilidade desse teste. Durante o processo inflamatório, a interleucina 1B, ela é liberada e ela pode gerar uma hiperalgesia, ou seja, o paciente pode sentir uma dor que não é condizente com a lesão anatômica, estrutural dele. O teste de lata vazia, por exemplo, ele comprime e alonga o tecido da buça, que é altamente inervado. E em pessoas diagnosticadas com dor no ombro relacionada ao manguito rotador, elas apresentam altas concentrações de substância P e citocinas pró-inflamatórias. Então, e sem contar também com a experiência de dor. A gente sabe que existem a sensibilização central, que é uma interpretação cerebral, é como se fosse uma automatização. Não é uma coisa ruim,
quando, por exemplo, eu gosto de associar sensibilização central a aprender a andar de carro. Quando a gente está aprendendo, é totalmente algo robotizado. Você tem que pensar qual coisa você vai fazer em seguida ou o que você vai fazer agora, por exemplo. Mas depois isso vai se tornando algo automático e você nem percebe que está fazendo aquilo. Bem assim, como podemos comparar com a dor. O nosso corpo ele vai meio que associar aquele exercício a um exercício que um dia te causou dor. Então, pode ser que hoje não exista mais uma lesão anatômica, uma lesão estrutural ali, mas o seu cérebro, ele manda uma informação para o ombro de que aquele movimento vai doer, e aquele movimento realmente dói. Então, a experiência de dor é uma interpretação cerebral e é muito mais complexa e uma experiência sem nocicepção, o que desafia ainda mais a validade desses testes ortopédicos. E o teste de lata vazia, ele fala que, como muitos outros, ele pode ser só um teste irritativo para um tecido que já está sensível. Bárbara agora vai dar continuidade à apresentação. Então, continuando, ele faz um resumo das argumentações que ele apresentou em forma de pergunta. E aí, então, ele coloca: dito isso, perguntamos. Ao usar testes clínicos para dor no ombro relacionada ao manguito rotador, os clínicos são capazes de identificar as estruturas que causam sintomas? Pelo que foi dito, não. Eles colocam que os testes especiais, eles são irritativos para os tecidos já sensíveis e incapazes de realmente isolar uma única estrutura de forma que possa afirmar que ela é a única causadora da dor. Pode passar? Então, depois ele pergunta: achados de exames por imagem, como espessamento da bursa, degeneração do tendão do manguito rotador, tendinose da cabeça longa do bíceps, lesão por eslato tipo 2 e degeneração da articulação acromioclavicular, explicam as causas dos sintomas? Mais uma vez, não. Porque pelos argumentos que já foi mostrado, a gente viu que a presença desses achados nos exames de imagem nem sempre repercutem em sintomas, principalmente naquele estudo que mostra que esses achados em ambos os ombros, nós tínhamos resultados sintomáticos e assintomáticos. Pode passar? E por último, ele pergunta: quando cirurgiões realizam acromioplastias, tenodeses bicipitais, reparos nas lesões de SLAP ou cirurgia para roturas atraumáticas do manguito, eles podem ter certeza que estão operando o tecido que está causando os sintomas? E mais uma vez ele diz que não, porque ele diz que pelas altas concentrações de substâncias pró-inflamatórias, a experiência de dor é muito mais complexa do que uma única estrutura, e talvez ela seja até sem nocicepção. Dito isso, ele conclui que os testes especiais de ombro não podem identificar, não podem identificar as estruturas que estão causando sintomas relacionados ao manguito rotador. Os tão falados testes especiais só podem ser considerados como testes provocativos de dor. E ainda, se o indivíduo reproduzir seus sintomas durante movimentos fisiológicos, ativos ou atividades funcionais, os sintomas produzidos durante os testes especiais acabam não fornecendo informações adicionais. E ele completa dizendo que usar testes especiais para informar para os pacientes a fonte específica de seus sintomas e, então, recomendar intervenções, sejam elas cirúrgicas ou não, para aquela estrutura em si, não é indiscutivelmente uma boa nem sequer aceitável prática. O que ele fala é o seguinte, que é possível realizar uma anamnese juntamente a um exame físico sem incluir testes ortopédicos de ombro, esses testes especiais, para supor que essa dor relacionada ao manguito rotador,
é o provável motivo para os sintomas. Se forem utilizados nos testes ortopédicos, que ele fala para testes especiais para a dor do manguito rotador, ele coloca que a interpretação deve se referir apenas à reprodução dos sintomas, sem ênfase definitivo na estrutura específica, associando ela aos sintomas. Então, ele dá algumas sugestões, alguns pontos de sugestões na anamnese, que pode ser usada para fomentar um raciocínio clínico, sem que haja necessidade de testes especiais. Ele coloca que existem alguns pontos na entrevista compreensiva com o paciente, que devem ser levados em conta, como identificar alterações no histórico de carga que possam justificar a hipótese clínica de dor no ombro relacionada ao manguito rotador, para discutir da rotina que tenha demandado um uso maior da articulação, uma mudança de emprego, um início num novo esporte, ou uma avó que começou a carregar crianças no colo, o que vai demandar mais da articulação. Ele também dá como sugestão identificar os sintomas identificar dos sintomas no indivíduo, quais são crenças e quais são expectativas, e as atividades que ele valoriza e quer retornar, para saber se o paciente acredita no sucesso do tratamento e qual a expectativa dele para o tipo de tratamento que ele terá. E é importante isso porque a lógica utilitarista e binária com a qual a saúde muitas vezes é encarada, nos leva à ideia de que somente um fármaco ou uma cirurgia irá resolver uma dor, que muitas vezes tem um fundo. Coloca mais um ponto. E é importante, nessa entrevista da anamnese, identificar fatores psicossociais relevantes, mudanças no estilo de vida, nível de atividade física, porque uma mudança de um status social ou estilo de vida pode influenciar de forma negativa na saúde global do indivíduo. Um desemprego, uma mudança de estado civil, luto, são alguns desses exemplos que podem por si só levar a um quadro depressivo, o que influencia diretamente na sensibilidade para a dor e também no sucesso do tratamento, bem como pode levar à automedicação. Considerar comorbidades também é importante, fatores de risco, especialmente idade, diabetes, se a pessoa passou a fazer atividades overhead, que pode sobrecarregar, e também analisar as bandeiras vermelhas, que são essenciais para detectar uma doença fatal como um câncer. Ele ainda coloca como sugestão utilizar questionários funcionais, como questionários de incapacidade funcional, o QI-RM, para a dor em geral, ou então, como exemplo, a escala de Lowton e Brody, que mensura as atividades instrumentais da vida diária, o quanto que essa dor está influenciando nas atividades da vida diária do paciente. Ele também coloca que é legal aplicar questionários específicos de ombro, como o SPAD ou DASH, e também questionários psicossociais, como o PCS, da escala de catastrofização da dor. Também ele coloca, por último, que é interessante avaliar déficits, fazer uma triagem neurológica, caso ele veja que é necessário, observar se essa dor não pode advir de alguma compressão neural. E da melhor forma possível, ele tem que ver se consegue excluir uma dor referida, observar se há presença de pontos de gatilho, fazer uma avaliação bilateral, porque, como vimos, estruturas semelhantes podem desencadear sintomas diferentes. Dessa forma, é possível descartar uma causa estrutural específica para a dor. Ele também coloca que é importante avaliar a ADM passiva e ativa para identificar déficits de força ou algum bloqueio articular, fazer uma avaliação de força e observar as respostas músculo-tendíneas
a mudança de carga nesses exercícios. Ele também coloca que é importante educar e orientar o paciente sobre sua condição e as opções de tratamento. Fazer do paciente um parceiro no tratamento, para que todas as tomadas de decisão sejam compartilhadas, que ele incorpore que esse tratamento, ele deve incorporar as decisões tanto de danos quanto de benefícios, os requisitos de opções de manejo para as principais alternativas e também colocar a realidade nas expectativas do paciente quanto à melhora. E se a decisão for por uma intervenção não cirúrgica, ele sugere que providencie cuidados baseados no exame, focando nas atividades físicas e funcionais do paciente. Explicar que o tratamento vai fazer uma progressão gradual nessa reabilitação, por pelo menos 3 meses, com modificações na atividade, conforme for sendo indicado, porque o objetivo é que ele volte às expectativas funcionais do paciente. E também incluir nessa reabilitação mudanças nas atividades funcionais e na atividade de vida. Ele tem que rever a questão de tabagismo, nutrição, sono, estresse, porque tudo isso influencia na resposta à dor. E ele tem que saber que também que não há cura, e sim é uma atenção ao estilo de vida, principalmente quando é um paciente com dor crônica. Obrigada.